Olá, estudante! Eu sou o Rodrigo Ferreira da Silva, sou da turma João Batista Freire, sou do estado do Rio de Janeiro, sou do município de Seropédica, que fica bem pertinho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse trabalho aqui é da disciplina Educação Física no Ensino Médio. O título do artigo, Atividades de Aventura como conteúdo de educação física, reflexões sobre seu valor educativo. Esse artigo foi desenvolvido por dois autores, Alciane Marinho e Gisele Maria Schurtz. Alcione tem o doutorado do Departamento de Estudos do Lazer, Faculdade de Educação Física, Unicamp, Campinas, e a vinculação da Gisele é livre docente de Departamento de Educação Física, Instituto de Biociência, Unesp, Rio Claro, São Paulo. Então eu quero fazer aqui uma dissertação da introdução desse artigo. Vamos lá? É notório o crescimento das atividades de aventura nas práticas corporais nos dias atuais. Releva uma transformação nos modos de vivenciar o lazer e a expressão corporal. Essas práticas, que vão desde caminhadas leves e simples aos esportes mais radicais, se destacam por sua natureza alternativa, criativa e desafiadora, especialmente quando comparadas aos esportes tradicionais. Dentro desse cenário, surge necessidade de refletir sobre a legalização das atividades de aventura no âmbito educacional, especialmente nos programas de educação física. As atividades de aventura têm suas próprias características, pois elas acontecem sempre no preferencial em tempos livres, exigem inovação, autonomia e responsabilidade, além de se desenvolverem em ambientes variados. Esses ambientes variados, você tem terra, água e ar, que são diversas atividades de aventura que você pode criar, que você pode fazer e você pode participar e em aprender também. Por exemplo, atividade no ar, você pode pular de parapente, você pode andar de asa delta. No mar, você pode velejar, você pode nadar, você pode andar de prancha, aprender a surfar. Como na terra, você pode aprender a andar de skate, você pode patinar, você pode fazer trilhas, entre outras atividades que você pode praticar. Diferente das modalidades convencionais, elas não demandam treinamentos sistematizados ou competições estruturadas, o que amplia seu acesso e promove a experimentação no contexto escolar. Essas práticas vêm sendo ainda que, modestamente, inserida como conteúdo curriculares ou atividades optativas, alcançando um público diverso e promovendo múltiplas experiências. A valorização dessas práticas se justifica pelo seu potencial formativo. Elas podem estimular o desenvolvimento motor, o respeito ao meio ambiente e a socialização e o autoconhecimento. Além disso, ela proporciona uma aproximação à natureza. Incorporar essas atividades no âmbito escolar, ela traz e incorpora integralmente os alunos, porque ela promove apenas não só a saúde física, mas também a consciência da preservação e autonomia e prazer na prática corporal. Pois bem, o que nós aprendemos até aqui? Para você poder praticar algum tipo dessas atividades, você tem que estar com o seu condicionamento físico, você deve saber alguma coisa sobre primeiros socorros, dependendo para onde você for. Exemplo é você fazer uma trilha. Se caso ali você torcer um pé, se alguém passar mal, qual o procedimento que você deveria fazer. Isso é muito importante, esses tipos de atividades, você ter sempre uma pessoa ao seu lado que vai saber lidar com esses tipos de situações adversas que podem acontecer. E trazendo para dentro do ambiente escolar, desde pequeno até a maturidade, você aprender alguma coisa sobre como você deve se comportar diante de uma dessas adversidades é muito importante. Então, a aula de educação física, entre as outras atividades, vale muito a pena ter essa extensão de uma aula com a outra, uma atividade com a outra, essa conversação, para que traga à mente dos nossos discentes, porque hoje em dia nós temos visto nesse tempo que muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens estão procurando fazer alguma coisa em ter o contato com a natureza. Então você vai juntar tudo o útil ao agradável. Pois bem, diante agora desse artigo, diante desses dois autores, nós vamos estar desenvolvendo agora o corpo desse artigo, que diz assim, as atividades de aventura raramente têm surgido como conteúdo de ensino da educação física e quase sempre tem sido tratado como um apêndice recreativo e de lazer. Ou seja, esse apêndice é algo anexado à recreação e ao lazer, ou seja, não tem algo específico sobre as atividades de aventura. Não tem uma visão, um olhar
somente para ela. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora. Segundo Pereira e Monteiro, 1995, essas práticas têm sido historicamente tratadas como simples atividades recreativas, sem um devido reconhecimento de seu valor pedagógico. Essa visão limita a contribuir para que tais conteúdos não sejam plenamente incorporadas no currículos escolares, sendo regulados a momentos eventuais, e que empobrece as possibilidades educativas da área. A marginalização ocorre em contradição ao crescente interesse dos próprios alunos por essas atividades fora do ambiente escolar. Muitos jovens buscam experimentar de aventura na natureza, o que evidencia uma demanda espontânea por vivências mais intensas, emocionantes e desafiadoras. Contudo, essa busca, quanto feita sem a mediação pedagógica adequada, pode resultar em riscos e acidentes, uma vez que tais práticas exigem conhecimentos específicos, habilidades e técnicas, e também do cuidado com a segurança, saberes que, idealmente, deveriam ser construídos também no ambiente escolar. Nesse sentido, é urgente que as escolas reconheçam o potencial educativo das atividades de aventura e as integram de forma sistemática e intencional aos conteúdos de educação física. Certamente que o primeiro passo para isso é analisar o conteúdo educativo dessas práticas. O conhecimento é fundamental, compreendendo que elas não se limitam aos aspectos físicos ou ao lazer, mas envolvam aprendizagens profundas relacionadas ao autoconhecimento, à superação de limites, ao trabalho em equipes, ao respeito à natureza e à tomada de decisões em situações de risco controlado. As atividades de aventura na natureza proporcionam experiências educativas diferenciadas, capazes de mobilizar emoções, promover reflexões e gerar aprendizagens significativas. Seu caráter inovador e motivador desperta o interesse dos alunos, favorecendo a formação integral do indivíduo, ao proporcionar vivências em ambientes não convencionais, do seu cotidiano, sabe? É você tirar o discente de frente da televisão, de uma tela de celular. Essas práticas ampliam os horizontes da educação física, conectando o corpo à experiência, à ética e à consciência ambiental. Isso é muito importante, tirar as crianças das telas dos celulares, dos computadores, né? Fazer com que elas venham desenvolver o seu cognitivo também, com as lembranças, né? De você poder estar no meio da natureza, de ter aquele contato com os seres ali viventes, né? Por exemplo, uma formiga, ouvir o canto dos pássaros, poder ver o sol, poder sentir o vento, poder olhar para as árvores, poder sentir o ar puro. Isso é muito importante para as nossas crianças e para nós adultos também. Portanto, para além de um apêndice recreativo, as atividades de aventura devem ser encaradas como ferramentas pedagógicas potentes. Integrá-las de forma planejada ao currículo escolar significa não apenas atender ao interesse dos alunos, mas também contribuir para uma educação física mais crítica, inclusiva e conectada às demandas atuais de formação humana. Continuando, de acordo com as autores Alciane e Gisele, a introdução dessas atividades de aventura surge como um ganho fundamental na inovação pedagógica. O que ela quer dizer com isso? Um quadro metodológico de grande relação e diferenciação motora propicia um elevado número de vivências não habituais, que contribuam para o desenvolvimento da estrutura motora. Conduz, por isso, ao desenvolvimento de diversas capacidades condicionais, coordenativas e evolutivas, ou seja, da sua própria vontade, da sua própria escolha, que melhoram globalmente a condição física geral do aluno e, consequentemente, a sua qualidade de vida. O que nós entendemos aqui quando os autores citam esse trechinho? Cada criança, cada discente, ela vai ter a sua escolha de escolher aquilo que ela mais gosta de fazer, tendo um contato com essas atividades de aventura. Algumas vão gostar de subir na árvore, umas vão gostar de correr, outras vão gostar de mexer na terra, outras vão ter um olhar mais para a natureza, para as borboletas, por exemplo, para os animais, e assim, dessa forma, cada uma vai se enquadrando naquilo que ela mais se apaixona, naquilo que ela mais gosta. Mas para que isso venha acontecer, tem que ter essa vivência. Para ter essa vivência, tem que ser colocado na parte pedagógica através dos professores de educação física. E não só dos professores de educação física, mas que seja uma extensão para as outras disciplinas também, como eu já citei. Como, por exemplo, você levar uma criança a um local onde existem diversos tipos de árvores, né? E ela não vai ter medo, ela não vai achar que a natureza é a sua inimiga.
mas ela vai ter essa vivência de ver e perceber que a natureza é uma coisa muito boa. É uma coisa que vai ser agradável dela estar ali, para ela poder desfrutar dela e nisso tudo a gente observar os riscos que a criança pode ter, porque por ela às vezes não ter tido uma vivência, não ter tanto um contato diário com a natureza, ela pode correr algum risco. E esse risco a gente tem que estar sempre tendo o olhar e estar dando o direcionamento correto para aquela criança. Ou seja, trazendo essa ludicidade a essas crianças, mostrando para elas que a natureza, ela é amiga, não inimiga, é algo muito prazeroso. Né? Quando a gente passa essa consciência aos nossos discentes, para que elas venham perceber em cuidar da natureza, em cuidar da nossa terra, em cuidar do hoje para um futuro. Porque se nós, professores, não passarmos essa visão aos nossos alunos, o que será, por exemplo, da nossa Amazônia, o que será dos nossos rios, o que será das nossas florestas, o que será dos nossos mares, o que será do nosso Atlântico no futuro? Então é através desse conhecimento, né, da atividade de aventura, você traz essa biodiversidade, você traz a essas experiências espetaculares a elas, né? É trazer esse amor, é fazer com que elas venham fazer parte da natureza, sem agredir a natureza, mas sim proteger a natureza, proteger os animais, né? Quantas vezes a gente vê os maltratos aos animais, né? Um animal silvestre, mas ele está ali porque o ambiente dele está sendo invadido por nós. E por isso hoje muitos deles aparecem no meio das cidades, né? Ou seja, nos municípios mais afastados das grandes cidades, mas eles só estão procurando às vezes aquilo para se alimentar, aquilo para comer e algo que está chamando ele para ali, porque nas florestas já não tem mais aonde eles venham se alimentar. Pois bem, estamos chegando ao final desse vídeo e como é maravilhoso e gratificante a gente poder estar aqui falando a respeito das atividades de aventura, aprendendo um pouquinho mais sobre esse artigo, e aqui a gente está fazendo um desenvolvimento e agregando conhecimento. Eu, com certeza, na minha formação, quando eu já estiver formado, eu já estiver atuando na área de educação física escolar, com certeza eu vou estar colocando nas minhas aulas atividades de aventura. Vou estar incentivando os meus alunos sempre a estar desenvolvendo as suas habilidades motoras, o equilíbrio, a coordenação, a força e a resistência. Isso ajuda bastante. O fortalecimento emocional, o psicológico das crianças, a vivência em situações desafiadoras e o controle em ambientes incomuns. Isso é perfeito. Então, os nossos discentes têm muito que aprender com atividades de aventura. Pois bem, estamos chegando ao final desse vídeo, desse trabalho, desse resumo, e eu quero aqui estar agradecendo à Faculdade Unina, mais uma vez, por me dar esse privilégio de estar participando mais uma vez dessa atividade, de fazer um vídeo, desenvolver, de aprender um pouco mais. Eu quero estar aqui agradecendo todos os professores e agradeço a todos vocês que têm tirado um tempinho para poder assistir e comentar esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.